Oi, pessoal. No nosso segundo vídeo, a gente vai falar rapidamente sobre o sistema do apartheid, que eu comecei a falar na aula passada, porém não deu tempo. Esse vídeo ele será mais rápido do que o outro. A gente vai falar então um pouco sobre o sistema de apartheid. O apartheid ele foi um sistema de separação que foi imposto lá no continente africano. Apartheid ele significa separação. Então, foi um regime de separação, de segregação racial, que foi implantado na África do Sul no ano de 1948 por um pastor protestante evangélico chamado Daniel François. Então, Daniel François, ou Daniel François Malan, a gente vê que ele era o então primeiro-ministro da África, e ele decidiu então de separar os negros do restante da população branca que viviam lá no continente africano. A gente vai observar que lá na África do Sul, esse sistema de segregação racial estabelecido pelo pastor evangélico Daniel François, que era o primeiro-ministro, ele vai durar de 1948 até o ano de 1994. O partido que apoiava o sistema do apartheid, de separação, era o Partido Nacional. A gente vê que esse sistema do apartheid era um sistema que separava brancos e negros no continente africano. Esse sistema significava que 10% da população, que era branca, mandava em 90% da população, que era formado por negros, formado também por uma população de outras etnias, como por exemplo os hindus, os indianos, havia os bantus também, eram povos de outra raça, de outra etnia que viviam lá. A gente vê que esse sistema de apartheid, principalmente contra os negros da África do Sul, a gente vê que ele provocou, principalmente, a gente vê que ele trouxe violência, ele trouxe repressão à população negra, e a gente vai observar então, principalmente, que eles tinham tudo separado. A gente vê que esse sistema, o apartheid, a palavra apartheid significa separação. Tudo era separado entre brancos e negros. Brancos e negros eles tinham direito à saúde separada, a educação também, brancos e negros não estudavam no mesmo local, eles não poderiam se casar, não poderiam ter o direito à educação e muito menos o direito a serviços públicos de qualidade. A gente pode observar então que a partir desse momento vários fatores começaram então a acontecer no continente africano. A gente vai observar que o objetivo do apartheid era separar as raças no seu território. Brancos, asiáticos, mestiços, os bantus e os negros em si, que era a maior parte da África do Sul. A gente vê que os brancos eles se sentiam superiores às outras raças que viviam na África do Sul, mas principalmente os negros eram os que mais sofriam. Nós vamos ver que a raça branca ela dominava o resto da população e, no plano geográfico, mediante a criação de forças de territórios reservados. A gente vê que eles criaram espaços reservados para a população viver nesses locais. Então, eles viviam afastados. A gente vê que em 1959, o governo permitiu que o apartheid alcançasse a sua maior parte do território da África do Sul. Não foi apenas na capital, foi em todo o território. A gente vê que, principalmente, eles tinham muito medo que a África ela se tornasse um país comunista. Então, os brancos que viviam na África do Sul, eles então, com medo que a África se tornasse um país, um continente, a África do Sul se tornasse um país principalmente socialista, então eles impunham a sua força para conter aquela população, principalmente porque naquela época todo mundo tinha muito medo das pessoas se tornarem comunistas, porque estavam durante a Guerra Fria. Então, para proibir as pessoas de se tornarem socialistas, os brancos eles então começaram a forçarem, a pressionarem a população. E a partir de 1960, a África do Sul ela foi excluída da Comunidade das Nações, porque eles começaram a realmente a criticarem o regime de segregação. Muitos países do mundo, principalmente os Estados Unidos,
A gente vê que eles também começaram a excluírem a África, né? Porque principalmente a África ela estava passando por um momento difícil da sua história de segregação e preconceito, e a África então ela acabou sendo excluída da ONU. A ONU, aliás, ela aplicou várias sanções sobre a África. A gente vai observar que aí, em 1972, a África ela foi excluída dos Jogos Olímpicos de Munique perante a ameaça de boicote, ou seja, de fraude geral dos países africanos. Já que os países africanos estavam passando por essa dificuldade, a gente então vai observar que eles acabam sendo excluídos dos Jogos Olímpicos. Certo? Principalmente porque naquela época, como eram mais negros que participavam dos Jogos, então sempre havia muito preconceito. A gente vai ver aí, em 77, o regime sul-americano, sul-africano, ele foi oficialmente condenado pela comunidade ocidental. Os Estados Unidos passou a criticar muito os países africanos, submetendo eles ao embargo de armas e material militar, ou seja, ele recolhia, ele não permitia mais a entrada de armas, e em 1985 houve também a criação do Conselho de Segurança da ONU, convocou os Estados-membros para adotar sanções econômicas, ou seja, para criticar e para censurar principalmente a África. Em seguida, a gente vai observar que naquela época, em todas essas condenações internacionais, houve uma certa hipocrisia. Durante a Guerra Fria, os países racistas eles foram vistos, o regime racista ele foi visto como um muro de contenção à expansão do comunismo. Então, muitas pessoas do mundo achavam que aquele regime de separação, de segregação, era bom, porque impedia que aqueles negros da África se tornassem socialistas, comunistas, e assim era uma forma de controlar. Principalmente nós vamos ter Angola e Moçambique, que tinham influência principalmente países de governos pró-soviéticos, socialistas, e eles tinham medo com que as ideias socialistas se espalhassem pelo continente. A gente vê que com o fim da Guerra Fria em 1991, a gente vê que esse sistema ele vai ser colocado, vai ser criticado, ele vai chegar ao fim, quando vai ser eleito o presidente chamado de Frederick. Frederick ele vai chegar ao poder na África do Sul e ele então vai acabar com o sistema do apartheid ou de segregação racial. Porém, apenas em 1994, com a chegada de Nelson Mandela, que era um militante, que lutou contra o apartheid e permaneceu 27 anos porque lutou contra esse sistema, a gente vê a presidência da República da África do Sul. Nelson Mandela, então, ele vai se tornar o ícone, principalmente representativo, que acabou com o sistema do apartheid na África do Sul. A gente tem aí uma frase dele para a gente finalizar a nossa aula. Sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Nelson Mandela. Então, assim, a gente finaliza a nossa aula. Não é um assunto muito alegre nesse final sobre o continente africano, mas é importante que vocês saibam porque Nelson Mandela, então, se tornou um dos grandes ícones e representativos da humanidade que lutou para que todos nós fôssemos tratados de forma igual, né? Sem a distinção de cor.